Boa tarde, bem-vindos. Vou esperar chegar o horário certinho, o pessoal está entrando. Doutora Aline Pulga, boa tarde, tudo bem? Olá, doutora Heloísa. O pessoal está entrando aqui, o Instagram fica avisando que a gente começou. Doutora Juliane, boa tarde. Doutora Fernanda de Moraes, olha só. Eu vou dizer a melhor fonoaudióloga, especialista em comunicação que existe no Brasil, hein, doutora Fernanda? Prazer, bem-vinda, boa tarde. Doutor Gerson, tudo jóia? O pessoal está entrando aqui, vamos conversar um pouquinho sobre essa ADPF número 501, que pegou muita gente de surpresa, a mim, inclusive. Começou a ser divulgada, difundida essa informação na sexta-feira, dia 5. Essa decisão do Supremo, olha, vai impactar bastante as nossas lides trabalhistas. Olha o prazer, a Comissão de Direito do Trabalho do OAB do Mato Grosso, boa tarde, bem-vindos aqui. Só esse perfil deve ter centenas, milhares de advogados já. Tudo jóia, boa tarde. O pessoal está entrando, já inicio a live, essa mini aula, esse bate-papo. E eu já adianto, tem assuntos que vão deixar algumas dúvidas para a gente. A dona Keila Mariana, conhecida como minha senhora. Tudo bom, linda? Doutor Luiz Carlos. Vocês sabem que para mim, que eu tenho muitos seguidores no estado do Mato Grosso e muitos seguidores em outros estados, como Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, é muito difícil de achar um horário perfeito que agrade a todos, né? Porque grande parte do estado do Mato Grosso é 1 hora a menos, comparando com o horário de Brasília. Então, 5h45 em grande parte do país. Doutora Adriane Targa, boa tarde, bem-vinda. 4h45 lá em Cuiabá, por exemplo. Ô Lauro, como é que tá? Tudo jóia, tia? Tá, pra gente prestigiar quem entrou no horário, já passaram 2 minutinhos aqui, eu vou começar, tá? Então assim, qual é o nosso intuito hoje? E eu não vou botar nada aqui embaixo, porque ao passo que é bom, fica ali, né, escrito, eu acho que também tira... Tudo bom, Lauro? Tira a visibilidade de muita gente. O intuito hoje é a gente analisar algumas premissas do que foi decidido na DPF número 501, julgada pelo STF, e esse acórdão em tese, ele foi nos disponibilizado na sexta-feira, dia 5 de agosto. Doutora Janete, minha coautora, minha amiga, minha professora. E aí sim, depois de estabilizadas algumas balizas, eu tenho alguns questionamentos para tentar responder e vocês me auxiliem também, tá? Vamos lá. Então assim, antes de a gente chegar na súmula 450, que foi julgado inconstitucional pelo STF, e na decisão do Supremo propriamente dita, a gente precisa fazer algumas balizas. Dentre essas balizas é a análise de 3 dispositivos, 3 artigos simples da CLT, e que são aliás, eu acho que alvo central é redundante, é alvo dessa discussão, tá? São 3 dispositivos bem simples e que, em tese, estava bem pacífica na jurisprudência, não à toa o TST tinha uma súmula a respeito e antes essa súmula era uma OJ, tá? Que lá em 2014 foi convertida. Vamos lá, vamos analisar esses 3 dispositivos. O primeiro deles é o artigo 134 da CLT, que diz que as férias serão concedidas por ato do empregador em um só período, vejam que já é uma redação anterior, né? Nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. E aí é simples, período aquisitivo e período concessivo de férias, são 2 períodos, todo mundo sabe. O empregado foi admitido no dia 10 de novembro de 2018, até o dia 10 de novembro de 2019, ele adquire o direito de gozar as férias, de ter 1 mês de férias, né? E aí sim, até 10 de novembro de 2020, ele deve gozar essas férias. Então, assim, de forma super resumida, desde que ele entra na empresa, ele tem 2 anos, tá, para gozar as férias. E esses 30 dias têm que ser dentro desses 2 anos, ok? Isso é tranquilo, é o período concessivo.
Isso é o artigo 134 da CLT. Aí vem o 137, prevendo uma penalidade caso isso não seja executado. Doutora Tânia Riquizig, bem-vinda, boa tarde, conselheira da Ouvidoria da Mulher do CNJ, desembargadora do TRT do Rio Grande do Sul, bem-vinda, boa tarde. E aí vem o artigo 137 da CLT, dizendo: se as férias forem concedidas após o período concessivo, o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração. É a dobra das férias, que a gente vê muito em ações trabalhistas. Então, assim, o 137, ele se refere, ele faz menção expressa ao artigo 134 da CLT. Ele não faz menção expressa a nenhum outro dispositivo. Dr. Rodrigo César, doutora Gabriela Morgante, bem-vindos. E aí, percorrendo esse título das férias, chegamos no artigo 145. E o 145 prevê que a remuneração das férias, inclusive o terço constitucional de férias, deve ser, o pagamento dela deve ocorrer até 2 dias antes do início do respectivo gozo das férias. Tá? Então, naquele exemplo que eu dei, ele tem 2 anos para gozar todas as férias, e antes de ele gozar, usufruir esse período de férias, 2 dias antes, ele tem que receber a remuneração das férias com o terço de férias. É isso daí. O artigo 145, por outro lado, ele não faz nenhuma menção ao 137, que é o que prevê o pagamento em dobro, caso não seja concedido, não tenha sido respeitado esses 2 dias. E isso é um núcleo da nossa discussão. Antes de chegar na decisão do Supremo na DPF 501, vamos relembrar o que diz a súmula 450 do TST, que é devido o pagamento em dobro da remuneração das férias, incluindo o terço, com base no artigo 137, quando, ainda que gozadas em época própria, o empregador tenha descumprido o prazo do artigo 145. Ou seja, mesmo quando as férias foram usufruídas dentro do período concessivo, se o pagamento da remuneração das férias e do terço não foi realizada com 2 dias de antecedência, a jurisprudência do TST disse que também deve pagar em dobro. Também deve pagar em dobro, tá? O que a gente consegue perceber dessa jurisprudência do TST, que era bem pacífica, remansosa, assim, bem tranquila? Que o ato de concessão ou obrigação das férias é um ato complexo, ou seja, o empregador tem de respeitar obrigatoriamente 2 obrigações cumulativas. A primeira, que as férias sejam concedidas dentro do período concessivo, e ainda que o pagamento da remuneração das férias e do terço constitucional seja realizado até 2 dias antes do início do efetivo gozo. Se a parte trabalhadora, por exemplo, vai entrar de férias na segunda-feira da semana que vem, até quarta-feira dessa semana deve ocorrer o pagamento, porque conta quinta e sexta. Tá? Ela vai entrar de férias na quarta da semana que vem, então pode ser segunda-feira, tá? Respeitando os 2 dias. Tá? E era isso que o TST havia entendido. Considerava essa obrigação de férias como um ato complexo, ao passo que deve respeitar esse período concessivo, as férias devem ser pagas dentro do período concessivo, deve observar essa obrigação de pagamento de 2 dias antes. Tá? Claro, há decisões, tem uma decisão relatada pelo ministro Ives, que é a mais conhecida, mais emblemática no assunto, que acabava autorizando o pagamento das férias sem gerar a dobra, né? Como se fosse essa multa, pagamento dobrado das férias, se esse atraso fosse por um período ínfimo. Então essas decisões já vinham relativizando o que prevê a súmula 450 do TST, porque assim, o que é período ínfimo? E a decisão do ministro Ives mencionou, olha, como o pagamento das férias deve acontecer até 2 dias antes do seu início, antes do efetivo gozo, se, mesmo que não seja respeitado esses 2 dias, mas se respeitar um dia, ou se for paga no dia que a pessoa entrar de férias, isso não tem problema. Tá? Isso não teria problema e não geraria a aplicação da súmula 450 do TST. Tem decisões nesse sentido. A DPF 501
manejada pelo governador do estado de Santa Catarina, que veio à tona, terminou o julgamento virtual na semana passada, na sexta-feira, entendeu pela inconstitucionalidade da súmula 450 do TST. E ela chegou a duas conclusões. E vejam, e aqui a gente vai terminar nossas premissas para então a gente passar pelo questionamento de cerca de 10 questões que eu pontuei para nós aqui. Diante do exposto, foi julgada procedente a DPF para 1. Declarar a inconstitucionalidade da súmula 450 e B, e aqui o STF fez uma espécie de modulação, invalidar decisões judiciais não transitadas em julgados que tenham como sucedâneo, como amparo para sua decisão, essa súmula 450, tá? E aí, depois dessas premissas, começam algumas dúvidas, e a primeira que eu vou lançar é a seguinte: a partir de quando essa decisão do STF está valendo? E aí? Que dia? Doutora Elane, doutora Grace, doutora Silvana, doutor André Roberto, a partir de quando? A decisão nos foi conhecida, nos foi exposta sexta-feira passada, dia 5. E aí? Olha só. Primeiro ponto. É necessário esperar transitar em julgado essa decisão para ela precisar ser cumprida? Não. Não precisa do trânsito em julgado. Então, Fábio, a gente tem que esperar essa decisão ser publicada no Diário Oficial. Também não, doutora Eliane. Não precisa nem do trânsito em julgado, nem da publicação dela. O STF tem posição firme, tá? Assim, firme, pacífica, de que esses julgamentos já devem ser observados a partir da data em que houver a publicação da certidão de julgamento. Certidão de julgamento. Só que aí que tá. Certidão de julgamento é uma coisa antiga. Antiga, sim, né? É quando os ministros se reúnem na turma ou no pleno para decidir alguma coisa. Só que a DPF, foi julgada em sessão virtual. Os ministros não se reuniram fisicamente. E a partir de quando, então? Não existe nenhuma posição firme sobre o assunto. Eu vou àquela que a maioria compreende, tá? E eu falei hoje de manhã com o César Prisch, que é um colega lá do Rio Grande do Sul que entende muito de precedentes, estuda o direito brasileiro e o direito americano também. Como não vai haver uma publicação de uma ata, isso seria uma certidão de julgamento, quem votou, quem não votou, o que falou, o que não falou, aparentemente, nesses casos de sessão virtual, o que a gente deve compreender como data de início é quando tiver lançado no andamento do processo a seguinte expressão: finalizado o julgamento. Minha sugestão: entrem depois, se vocês puderem, no site do STF, depois, não saiam da live, pelo amor de Deus, tá? Entrem depois no site do STF, coloquem 501, busquem a DPF 501, e quando aparecer, lá em cima vai aparecer sessão de julgamento. Aparece até recursos em Visualó, com fotinhos dos ministros, o que votou. Vai ter um voto divergente do ministro Edson Fachin, acompanhado por outros 3 ministros. A votação ficou 7-4. Tá? Então, primeiro ponto. Finalizado o julgamento, essa expressão foi publicada no dia 6/8, sábado. E aí? O que vocês acham? A partir de quando empregadores, empregados, advogados, juízes, magistrados devem observar? Eu acho que é a partir dessa data, dia 6/8, sábado. Ou seja, hoje, se eu analisar algum processo, eu já vou ter que pensar nessa nova sistemática. Partir do pressuposto que a súmula 450 do TST foi declarada inconstitucional. Tá? Vamos para a segunda questão, um caso prático. Fábio, então me explica, faz uma historinha para eu entender melhor. Perfeito, a historinha é o seguinte: a dona Ana Maria, aquela que todo mundo quer namorar a filha dela, né? De acordo com o Jorge, Mateus lá, enfim, entrou de férias. Ela entrou de férias certinho, ela foi avisada com 30 dias de antecedência, ok. Ela está gozando suas férias integrais de 30 dias dentro do período concessivo, ok.
tá? Só que o pagamento ela não recebeu com até 2 dias de antecedência. Ela já estava usufruindo suas férias quando no quarto, quinto dia das férias, ela recebeu o pagamento, a remuneração de férias com o terço constitucional. E aí? Dá para aplicar, dá para entender que esse descumprimento da observância dos 2 dias de antecedência vai acarretar a dobra das férias? Não mais, tá? Não mais. E esse exemplo mostra o resultado do julgamento da DPF 501. O que muita gente teme, e eu acho que pode ser que aconteça, que alguns empregadores vão deixar de pagar a remuneração das férias junto com o terço antes das férias. Vão pagar só depois. E alguns nem sei se vão pagar. Esse é o maior receio, tá? Vejam só. Fábio, mas tem como? Aqui é outro questionamento, doutor Fernando Galli. Bem-vindo, doutora Juliane. Tem como existir uma penalidade, inclusive o pagamento da dobra das férias, né? Pagar as férias em dobro. Se não houver o pagamento da remuneração das férias com 2 dias de antecedência? Tem, claro que tem. Como assim, Fábio? Tu acabou de dizer que isso foi declarado inconstitucional. Sim, foi declarado inconstitucional. Quando o fundamento é a súmula 450. E por que eu estou dizendo isso? Perfeito, aqui a doutora já respondeu. Acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. Aqueles sindicatos que conseguirem criar uma cláusula normativa com uma previsão idêntica à súmula 450, perfeito. O fundamento não é mais a súmula 450. O fundamento de uma eventual condenação é a norma coletiva, ok? Uma norma coletiva pode suprir essa lacuna deixada agora pela declaração de inconstitucionalidade da súmula 450 do TST, tá bom? Aqui, no meu ponto de vista, vem uma das questões mais duvidosas sobre o assunto. O juiz pode conhecer dessa matéria de ofício? Sim ou não? E aí, o que vocês acham? Deve ou não deve conhecer de ofício? Pode ou não pode conhecer de ofício? Tem que esperar alguém alegar? E se a parte não alegar em momento algum? Bem, olha só. Para responder essa pergunta, e eu ainda não tenho certeza absoluta, tá? Bem-vinda, doutora Lauren. Boa tarde. O que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar no que se entende por sistema de precedentes, né? E a legislação brasileira, desde principalmente o advento do CPC de 2015, vem trazendo essa matéria de precedentes, overruling, superação, né, distinguish, para o nosso dia a dia. Então, assim, se a gente partir de um pressuposto de que um precedente tem caráter, tem força de norma, e eu acho que é isso, nós, magistrados, devemos conhecer de ofício. Porque o juiz conhece a lei. Precedente é uma lei. Vocês estão entendendo? Partindo do pressuposto de que precedentes têm caráter e força de norma, os juízes e as juízes, magistrados, devem conhecer da DPF 501 de ofício. E de ofício, declarar a inconstitucionalidade da súmula 450 do TST. Né? Então, assim... E com base em que eu estou dizendo isso? Com alguns dispositivos. O primeiro deles, aquele que fala da decisão que deve ser fundamentado, 489, parágrafo 1º do CPC, inciso 6º, que vai ser considerada não fundamentada a decisão que, inciso 6º, deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente. Ou precedente. Né? E isso é um precedente. E como é que a gente sabe que essa decisão do STF, em controle concentrado, abstrato de constitucionalidade, é um precedente? Com base em outros 2 dispositivos. O primeiro, 927 do CPC, inciso 1. Os juízes e tribunais, vejam o verbo, observarão. Não é podem observar, devem refletir a respeito. Né? É observarão. 1. As decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade. É ou não é? Então os juízes devem observar, devem saber.
dessas decisões, porque elas têm força, elas são precedentes e têm força de lei, têm força normativa. Onde mais tem isso? Onde mais tem isso? No artigo 15, para quem está anotando, artigo 15 da Instrução Normativa 39 do TST. Foi aquela instrução normativa que disse que o que se aplicava com o novo CPC na CLT, lembra? Diz que é considerado precedente decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade. Então vejam, uma sentença que foi recorrida, que foi alvo de um RO semana passada, né? Vai acabar o prazo do RO, vamos dizer, já acabou o prazo do RO, e a sentença conteve a condenação da parte com base na súmula 450. Ninguém recorreu disso. Nem reclamante, nem reclamada recorreram. Chegou no TRT. O desembargador relator, na hora de elaborar seu voto, deve conhecer dessa matéria de ofício? Sim. Penso que sim. Tá? A mesma coisa eu. Tem processos que me chegam conclusos em que essas questões não foram debatidas, não foi arguída a inconstitucionalidade da súmula 450 pela reclamada. Né? E aí? Eu devo conhecer de ofício essa inconstitucionalidade? Sim, penso que sim. Então esse é um primeiro ponto. Tá? Outra questão. Ação rescisória. Cabe ação rescisória? Depende. Por que depende? Vamos lá, o que disse o extrato de julgamento da DPF 501? A decisão dessa DPF, ela decide, né? Invalidar decisões judiciais não transitadas em julgado. O que a gente pode compreender a contrário senso? Que ela não invalidou as decisões judiciais transitadas em julgado. O que transitou em julgado, e aqui eu acho que a modulação foi muito bem feita, né? O que transitou em julgado, transitou, acabou. E mesmo assim a gente vai ter dúvida, tá, pessoal? Mesmo assim a gente vai ter dúvida. E por que a gente vai ter dúvida? Porque tem um dispositivo da CLT que menciona da coisa julgada inconstitucional. A gente vai ver depois. Tá? Então, mas num primeiro momento não caberia ação rescisória. Tá? Esse é o primeiro ponto. Vamos para outro questionamento aqui. Estou rolando aqui. Fase de conhecimento e fase recursal. A qualquer momento as partes podem alegar essa inconstitucionalidade, foi uma inconstitucionalidade superveniente? Podem ou não podem alegar? Sim, podem alegar, tá? Claro, a gente só tem que ver daí em que fase processual tá, para ver o instrumento cabível, tá? Qual o instrumento cabível? Se vai ser eventualmente um RO, eventualmente até recurso de revista. Eu penso, vejam só, como eu parto do pressuposto de que essa matéria deve ser analisada de ofício pelo juízo, deve ser analisada porque precedente tem caráter de norma e o juiz conhece da lei, né? Qualquer petição da parte que informe essa situação, caso o juiz não o faça de ofício, já serve. Qualquer petição da parte. Tá? Não precisa ser nenhuma peça específica para isso. Vamos lá. E se o processo... Concordo, doutora Gabriela Morgante, é muita dúvida, muitas questões. E se num processo a gente está na fase de execução? Tá? Fase de execução. Primeiro, digamos que seja uma execução só sobre esse tema. Que a decisão transitada em julgado foi só, absolutamente só, apenas sobre essa condenação da dobra das férias com base na súmula 450. Vocês acham que eventual reclamada, ex-empregadora, deve garantir o juízo para opor embargos de execução ou eventualmente daria para entrar com uma exceção de pré-executividade sem a necessidade de tirar dinheiro do bolso e garantir o juízo? Eu acho que pode, né? Porque a matéria foi decidida inconstitucional. Acho que pode, esse é o primeiro ponto. Mas digamos que isso não foi feito, tá? Que houve a garantia do juízo. O que se alega em embargos de execução? E aqui eu estou dizendo embargos de execução da reclamada, né, da devedora, mas pode ser, que nem eu já salientei, por mera petição, tá? No meu ponto de vista. O que prevê o artigo 884, parágrafo 5º da CLT? Considera-se
inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo STF. E é mais ou menos isso, doutor Pitágoras. Bem-vindo. Estamos de norte a sul. Doutor Pitágoras de Rondônia está nos prestigiando aqui. Tá? Então, assim, o processo na fase de execução, caso ele esteja, vocês devem alegar, com base no 884, parágrafo 5º da CLT, a inexigibilidade do título, Rio de Janeiro também, bem-vindo, por conta da coisa julgada inconstitucional. É isso que prevê o 884, parágrafo 5º. Mas, Fábio, olha só, então se o empregador resolver pagar a remuneração das férias no meio das férias da pessoa, lá no meio das férias, o cara está no 10º dia de férias e que recebeu a remuneração de férias mais um terço, não vai ter nenhuma penalidade para ele. Eu já falei, a dobra das férias não vai ter com base na súmula 450. Se houver previsão em acordo ou convenção coletiva, pode aplicar? Aí pode. Mas além disso, vai ter mais alguma penalidade? Sim, uma penalidade meramente administrativa, Dr. Juan, lá do Pará / Amapá. Que penalidade é essa? É uma penalidade administrativa prevista no artigo 153 da CLT, que prevê várias penalidades por conta daquele título das férias, caso alguma obrigação não seja cumprida. Só que essa obrigação, como eu disse, ela é administrativa, ela não vai em favor da parte reclamante, ela vai em favor, é uma multa, né? É uma multa dada pelo Ministério do Trabalho, atual Ministério do Trabalho e Previdência, e ela é um valor muito baixo. A previsão é que seja de 160 BTN, que é uma coisa antiga e já foi transformada em UFIR. E a UFIR, a última atualização dela é lá antes do ano 2000, ou 2000, é muito antiga, que cada UFIR vale R$ 1,06. Então vai pagar de multa R$ 161, mais ou menos. É baixo? É só isso, né? Eu questiono. E aqui já me direcionando para o final, porque a ideia era fazer uma mini aula, um bate-papo, trazer dúvidas também, né? E responder algumas outras questões. Vejam só, se a parte trabalhadora está contando com esse dinheiro da remuneração, do terço de férias a mais, né? Para, por exemplo, pagar um hotel onde vai viajar com a família, né? Um Airbnb, 123 milhas, qualquer um desses daí, e está precisando do dinheiro para pagar o hotel para viajar com os filhos, com a esposa, enfim, né? E esse pagamento não vem 2 dias, chega o 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 10º dia de férias e ele não recebeu. Vai receber só lá no 29º dia de férias. Olha que caso, né? Quando o cara tem que voltar a trabalhar, que ele vai receber os valores das férias. Só que ele tinha reservado no Airbnb, por exemplo, num hotel diretamente, 1 semana, 10 dias, em determinada praia, com os filhos, com a esposa, né, com outros amigos, enfim. E ele não chegou no momento de pagar, ele não teve esse dinheiro. Ou seja, ele deixou de usufruir suas férias e ainda, nesse caso de exemplo, ele teve que pagar uma multa, R$ 200 de multa, porque cancelou no dia que era para chegar lá na casa. O que esse trabalhador pode buscar na justiça? Claro, desde que tudo isso esteja comprovado, os fatos vão ser analisados um a um, né? Bem casuístico. Ele pode pleitear 2 espécies indenizatórias. A primeira delas é um dano moral, que no meu ponto de vista é quase em re ipsa, mostrando que o cara tem um planejamento todo. Imagina, coincidiu suas férias com as férias escolares dos filhos, com as férias da esposa. Olha quanta coisa, né? Olha quanta coisa. Só que além do dano moral, ele pode buscar o que nesse caso? Que ele teve que pagar essa multinha lá para o site, para o hotel, R$ 200. Também uma indenização por danos materiais. Tá? Então, assim, isso já poderia ser feito antes, né? Essa indenização por danos morais já poderia fazer. A prova aqui, o Dr. Luiz Carlos pergunta, acho que a prova é bem simples. Mostrar que o hotel estava reservado, né? Tudo que estava planejado. As férias escolares dos filhos, as férias da esposa, se for o caso, de amigos, enfim, né? Todo mundo criou aquele desejo de viajar junto. E esse desejo foi totalmente frustrado, né? E isso dá ensejo, ampara essa indenização por dano moral. Doutores, doutoras, respondi aqui de forma rápida 10 questões que eu fui enumerando aqui
sobre as férias, partimos do pressuposto, de todos os pressupostos a respeito. Eu acho que por hora é isso que eu tinha para falar. Espero que vocês tenham gostado dessa mini aula, desse bate-papo. Tem questões que a jurisprudência vai evoluir, né? A gente não sabe ainda a resposta. E deixa eu aproveitar que a gente está entre grandes e muitos amigos aqui, para aqueles que ainda não fizeram, né? Fico super convite para participar da 10ª turma, 10ª edição do meu curso de pedidos trabalhistas de impacto. Todo o Brasil, mais de 200 advogados já tivemos presentes. O curso será esse mês, dividido em 4 dias, 2h30 por dia, aulas ao vivo e online pelo Zoom e que também ficarão gravadas. E nessa edição especial, comemorativa, porque ela é a 10ª edição, a gente trouxe a participação de 4 pessoas, 4 profissionais fora de série, né? A doutora Rosemary Pires, desembargadora do TRT de Minas Gerais, doutora Aline Doral, juíza do TRT do Rio Grande do Sul, o doutor André Molina, juiz do TRT 23, e ainda Fernanda de Moraes, uma fonoaudióloga de São Paulo, conhecida, participa de programas da TV aberta, super conhecida mesmo, vai falar conosco sobre comunicação eficiente. Tá? Uma fonoaudióloga sempre nos ajuda. Profissionais de advocacia e da magistratura, nós operadores do direito como um todo. Então fica o convite, cliquem lá na minha bio, conheçam o curso, lá tem várias informações. A Érica, que trabalha comigo, vai estar no WhatsApp dando todas as informações para vocês também, ok? Laura, um abraço. Obrigado, Laura. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar salva a live aqui, tá? Se puderem, mandem para amigos de vocês que vocês acham que precisam conhecer esse assunto. Um abração e boa noite. Tchau, tchau.